paz, meus queridos. Bom dia. Mais um dia iniciando o nosso devocional, meditando na palavra do Senhor, clamando ao Senhor por uma palavra que nos oriente, que nos direcione, uma palavra que venha do seu coração para trazer forças, porque muitas vezes enfrentamos situações tão difíceis e por vezes achamos que não tem mais solução. Como já falei para vocês no vídeo de ontem, nossa região está passando por um período de cheias que não tem palavras para descrever. É cenário de guerra, é realmente desolador o que nós temos vivido. Pessoas que perderam tudo, suas casas, pessoas que perderam familiares. Então a situação é difícil. Mas nós, principalmente nós que temos a Cristo como nosso Salvador, que somos cristãos, sabemos que a nossa esperança reside nele. Mesmo que tudo se perca, eu posso dizer, como disse Jó quando perdeu tudo, eu posso crer no amanhã, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele é vivo, ele é o único que pode te dar forças para continuar. Quando essa ansiedade toma conta do teu coração e parece que nada mais tem jeito, o Senhor vem para consolar, para dizer que amanhã é outro dia, que talvez serão dias difíceis, de luta, de reconstrução. Reconstrução dos lares, reconstrução da autoconfiança, porque muitas emoções foram abaladas, mas o Senhor está do nosso lado. E nós podemos dizer, como disse o salmista, no Salmo 94, no verso 19, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Em outra versão mais atual diz, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. E assim estamos nós neste momento. Talvez muitos de vocês com outros problemas. E nós não conseguimos ali saber a solução. Mas vem o nosso Senhor que traz consolo para nossa alma. Ali o salmista não sabia informar quando a ansiedade começou a se instalar dele. O processo caminhava lentamente e por vezes é de uma hora para outra, como aconteceu na nossa região. Ninguém esperava por isso. Mas ali como salmista dava para perceber de um dia para o outro, de uma semana para o outro, uma diferença no seu semblante, nele. Quanto mais se multiplicavam e quanto mais demoravam os temores, as preocupações, as angústias, maior se tornava a ansiedade dele, até que ele perdeu totalmente o controle da situação e ficou sob o domínio da ansiedade. E assim estamos nós, muitas vezes, não só nessa situação que estamos passando agora na nossa região, mas em outros momentos, com situações financeiras, emocionais, doença, em tantas áreas. E para ele também foram dias difíceis, sofridos, de intenso desgosto. Foi uma perturbação emocional que parecia indicar a presença de um conflito, causado talvez pela injustiça que estava reinando, pela corrupção, pelo número desprezível de pessoas que não o estavam edificando. Antes dessa pressão tornar-se insuportável, Deus o visitou e o libertou. Aleluia! Daí a sua oração de gratidão. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O que aconteceu não foi causado por uma mudança externa, mas por uma mudança interna. As circunstâncias ao seu redor continuavam as mesmas, como aqui, de caos, de perda, de dor, de luto.
Mas o Senhor o visitou e trouxe paz à sua alma, calma e serenidade à sua alma. Não foi o mundo que parou, a mudança ocorreu no seu íntimo. A ansiedade que dominava o seu interior foi destronada por um consolo sobrenatural. Ele precisava da graça misteriosa que sai do trono de Deus e invade todos os caminhos da alma. No trono antes ocupado por ansiedade, a graça de Deus entronizou a tranquilidade, a paz, a certeza da presença do Pai e a certeza da existência de um Senhor Redentor que o salmista não duvidava. Pois no mesmo poema, nessa mesma sequência, ele já fez referência ao Senhor, porque ele diz tantas maravilhas a respeito do Senhor, como o Senhor havia lhe cuidado, como o Senhor, aquele que é disciplinado e ensinado pelo Senhor, tranquilamente enfrentará os dias maus. Se nós temos essa certeza de um Senhor Salvador, Cuidador, Protetor, o Senhor dos Exércitos cuidando de nós, nós sabemos que os dias maus um dia vão passar. Porque a palavra do Senhor nos traz mais promessas ainda em Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia! E mais diz o Senhor, em Filipenses 4, o 6 e o 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Saber que Deus vai nos direcionar a uma solução, isso é tão gratificante. Esperar em Deus é muito diferente do que muitos pensam. Não é ficar parado, olhando para as nuvens, esperando que as coisas caiam do céu, desnorteado. Não. Esperar em Deus, a ideia aqui não é parar. Vejamos o que a Bíblia diz a esse respeito. Para aquele que nele espera. Esperar no Senhor melhores dias, sonhos realizados, reconstrução daquilo que foi destruído, daquilo que desmoronou. A esperança é nele, a espera é nele, no Senhor. É estarmos focados nele, atentos à voz do seu Espírito. É nos posicionarmos na palavra, a ponto de que nada mais seja tão interessante quanto ouvir a voz do Senhor, sua palavra, através da Bíblia Sagrada. É aqui que reside o nosso maior tesouro, não é na terra. Mesmo que perdemos muitas coisas, mas a nossa vida se salvou, ainda temos força, resiliência, coragem e determinação para lutar. Esperar em Deus é olhar para dentro de nós e identificar como a obra do Espírito Santo foi realizada em nós no novo nascimento. E ali, a partir dali, foi moldando o nosso estilo de vida, reconstruindo e fazendo surgir um caráter irrepreensível, confiante em Deus, que mesmo diante da maior dificuldade, sabe que a resposta vem de Deus. Os ventos fortes abalam, é como um choque,
nos desnorteiam por vezes? Sim. Dá tristeza? Sim. Dá insegurança? Sim. Mas aí eu volto meu olhar para Deus e eu sei que é do alto que virá o meu socorro. E aí eu vou trabalhando o meu domínio próprio, a temperança que é fruto do nosso espírito recriado. E eu não me desespero diante da situação. Eu não fico completamente sem rumo, sem direção, triste a ponto de querer desistir de lutar e viver. Mas através do Espírito, que é o conselheiro do Senhor, nós seremos levados a ativar dentro de nós uma grande aceleração da parte de Deus, de coragem, determinação em nossas vidas e naquilo que eu e você precisamos reconstruir. Nós podemos ver ali, como diz ainda em Isaías, escute bem, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu que Deus, um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele confia. Mesmo que hoje o cenário esteja desolador, caótico, saiba que ainda assim Deus está trabalhando por você. Ele está enviando recursos, Ele está enviando pessoas, Ele está enviando a sua palavra, Ele está enviando a sua mão estendida sobre você. Para você não perecer, meu querido, minha querida. Aqui nós vemos que é o trabalhar de Deus que vai acontecer, mas somente se você tiver a serenidade de saber esperar nele. Desenvolvendo esse domínio próprio, você será habilitado a esperar em Deus, refreando toda a ansiedade, desespero, descontrole. Porque isso não nos leva a reconstruir nada. Pelo contrário, nós vamos colocando os pés pelas mãos e vamos fazer muitas bobagens. Mas quando nós ficamos focados, sabendo talvez que teremos um árduo trabalho pela frente, mas sabemos que não estamos só e o Senhor está conosco, aí sim teremos domínio próprio, coragem. Domínio próprio não é a capacidade de dizer não para milhares de outras vozes, mas é a capacidade de dizer sim para uma única coisa, a ponto de não sobrar nada para dar as outras opções, diz Bill Johnson. E eu digo mais, é dar ouvido somente à voz do Senhor e nenhuma outra, nem mesmo a ansiedade que brota do meu coração. Ansiedade e preocupação são resultados de uma vida que muitas vezes é de incredulidade. É num momento como esse que talvez você esteja passando em que é testada a fé. Mas quando nossa fé é inabalável, nós podemos lançar fora toda a ansiedade com ações de graças depois das nossas orações. E aí nós veremos, como diz em 1 Pedro 5,7, essa certeza vai pairar sobre nós. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe, mesmo no cenário mais desesperador. E para isso é necessário humildade. E a humildade é a chave que sempre vai te levar a adotar um comportamento adequado para seguir as instruções, o conselho da palavra de Deus. Essa palavra de Deus vai afastar orgulho, medo, desespero e vai dar lugar a uma postura de coragem,
esperança, determinação, gratidão, mantendo-nos sensíveis para sermos moldados pelo Senhor e facilmente instruídos e corrigidos quando quer bater a ansiedade no nosso coração e perdermos a esperança. Deus não se alegra com isso, com a nossa ansiedade, com a nossa preocupação desesperada, com a nossa incredulidade. Mesmo que todo o nosso cenário ao redor esteja um caos, tem promessa de Deus. Tem Deus reconstruindo vidas. Tem Deus moldando pessoas. Nós vemos em Romanos 4:20 que diz: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. O homem, o cristão íntegro, que não se desvia em momento algum dos princípios de Deus, ele reconhece que precisa essa esperança, essa temperança, esse domínio próprio, de se manter centrado no momento da tempestade. E ele reconhece que Deus está cuidando dele, que haverá frutos, que haverá restauração, e que essa superação vai ser estabelecida quando nós colocarmos nossos sentimentos nos seus devidos lugares, nossas emoções, principalmente essas emoções negativas que nos querem fazer desesperar, parar. Temos que botar no seu devido lugar e colocar uma fé inabalável no nosso Deus Todo-Poderoso. E então sim, nós vamos experimentar verdadeiramente um crescimento pautado naquilo que Deus está trabalhando em nós. E verdadeiramente eu e você saberemos o que é saber esperar em Deus. Eu acredito, meus irmãos, que se você tomar essa postura, portas fechadas vão se abrir para você. São portas que os nossos olhos naturais não veem no meio dessa bagunça, desse caos, dessa tempestade, mas que nós podemos ver pelos olhos da fé. Pelos olhos naturais não podemos contemplar saída, não podemos contemplar novamente todas as coisas no seu devido lugar. Porém, pelo Espírito de Deus, todas essas portas foram abertas e você vai se surpreender nesses dias. Permaneça com sua coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de espírito angustiado. Saiba que Deus tem cuidado de você e celebre o que só os olhos da fé podem contemplar. Mesmo num cenário de guerra, de caos, de destruição, os olhos da fé podem contemplar o depois, tudo reconstruído, com uma nova história a ser escrita pelo dedo de Deus. Tenha força, coragem, uma fé inabalável e creia que o Senhor vai operar. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.